E, ó, Chico, eu fico por aqui lembrando que esse é o primeiro de 2 amistosos da seleção na Arábia Saudita. Na terça-feira tem Brasil e Argentina, também 3 da tarde em Jeddah. E aí, Chico, é briga de cachorro grande, né? Au, briga de cachorro grande. Então, até segunda. Obrigado, Cris. Beijo. Bom descanso para você. A seguir, a gente explica por que é que o preço menor da gasolina nas refinarias nem sempre chega ao consumidor. Cai o número de carteiras de motoristas emitidas em quase todo o país. Uma boa notícia para a indústria, para os pais e para as crianças. A venda de brinquedos educativos é a que mais cresce no Brasil. Agora são 8h03, hora de Brasília. A BR-364, no trecho que liga a capital Rio Branco a Cruzeiro do Sul, é a mais danificada. O DENIT assumiu o trabalho de recuperação desta rodovia em 2015, só que boa parte dele está indo por água abaixo. Existem muitos buracos, trechos sem asfalto e pontos de completo atoleiro. Durante o período de chuvas, que costuma ser entre novembro e fevereiro, essa estrada precisa ser interditada porque vira um perigo transitar aqui. Em Goiás, 19% dos trechos analisados foram considerados ruins e 12% péssimos. Quem passa pela BR-158 sofre com a falta de acostamento e buracos na pista. A rodovia liga o estado ao Mato Grosso e o fluxo de caminhões carregados de grãos é intenso. Na região sudoeste de Goiás, os motoristas precisam praticamente parar os veículos para passar por esse trecho. Um outro problema aqui na BR-158 é o afundamento da pista por conta do excesso de peso dos caminhões. Em vários pontos, o asfalto está assim, todo desnivelado. Buraco que acaba com tudo, acaba com o caminhão, acaba com tudo, cara. Isso para mim que é difícil. Em Santa Catarina, 30% das rodovias federais estão com sérios problemas. 18% estão ruins e 12% péssimas. Na BR-163, há muitos buracos e as obras de terceira faixa e de um elevado foram abandonadas. Na 282, os buracos também estão por toda parte. Há projetos para a implantação de terceiras faixas em vários pontos, mas até agora eles não saíram do papel. Aqui na BR-470, que corta o Vale do Itajaí, a obra de duplicação de 70 quilômetros da rodovia começou em 2014. Metade dela era para ser entregue agora, em 2018. Mas todas as etapas estão atrasadas e não há mais um prazo para a conclusão dos trabalhos. Aqui no Maranhão, 35% das rodovias federais estão ruins ou em péssimo estado de conservação, segundo o próprio DENIT. É o caso aqui da BR-135, única entrada. A Petrobras reduziu o preço da gasolina pela segunda vez nesta semana. Uma boa notícia, principalmente se a gente lembrar que a gasolina já subiu mais de 60% em pouco mais de um ano, em 15 meses. Vamos falar em São Paulo com a Michele Barros, porque será que dessa vez, Michele, o consumidor vai ter gasolina mais barata na bomba? Porque ela não chega barata para a gente. Bom dia para você. Bom dia, Chico. Essa é aquela dúvida de sempre, né? A gente fica na torcida, mas na hora do vamos ver mesmo. Bom, os especialistas... E saída da capital por via terrestre. Em muitos trechos, o acostamento está assim. O asfalto deu lugar à poeira e aos buracos. Em outro trecho, entre as cidades de Miranda e São Mateus, são 70 quilômetros de buraqueira que atrapalha o trânsito e causa prejuízo aos motoristas. Na 316, entre Bela Vista e Pio 12, são as ondulações profundas no asfalto que põem em risco a vida de motoristas. O problema se estende por cerca de 1 quilômetro. Aqui em Minas, um dos destaques negativos é a BR-381, principal acesso ao litoral do Espírito Santo para quem sai de Belo Horizonte. A 381... Dizem que essa redução pode chegar dentro de alguns dias, mas pode ser que não chegue nunca. Agora, por que isso acontece? É o que você vai ver agora na reportagem do Renato Biasi. O consumidor chega ao posto reclamando. Tá caro, tá muito caro. Nos últimos 2 anos, o aumento acumulado da gasolina ultrapassou 60%. O consumo de álcool nos postos do estado de São Paulo, que costumava ser menor, já se igualou ao da gasolina. Nesta semana, uma novidade. A Petrobras anunciou 2 quedas seguidas no valor da gasolina.
de 0,9% e 0,92%. Com isso, o preço do litro nas refinarias passará de R$ 2,16 para R$ 2,14, o valor mais baixo desde 14 de setembro. Nas bombas, o preço não cai no mesmo dia em que cai nas distribuidoras. Isso porque os postos trabalham com estoques e só mexem no valor da gasolina vendida ao consumidor depois que compram mais combustível na refinaria com preço novo. Mas nem sempre repassam a diferença quando compram mais barato. Esse professor de finanças explica por que os donos de postos são rápidos em repassar os aumentos e lentos quando é para reduzir o valor na bomba. Por quê? Quando aumenta o custo para ele, o dono do posto faz o quê? Bom, eu tenho que repassar, senão eu vou vender com prejuízo. Então ele repassa. Só que na hora que abaixa, como ele não tem certeza quando vai aumentar de novo ou não, o que ele faz? Tem muitos trechos mal conservados, sem acostamento, e por isso, em toda a saída de feriado, é esse sofrimento aí. Minas, que é cortada pela maior extensão de rodovias federais do país, tem 5% da malha em estado considerado ruim e outros 16% em péssimo estado. Verdadeiro pandemônio, né, cara? Isso já era para estar mudado há muito tempo, né? Nós estamos atrás das respostas das autoridades sobre essa situação das rodovias federais pelo país afora. Vamos falar com a Gioconda Brasil em Brasília, porque ela consultou lá os órgãos responsáveis. Gioconda, bom dia. O que é que eles dizem, hein? Oi, Chico, bom dia para você, bom dia para todo mundo também. Vamos ouvir o DENIT, o Ministério dos Transportes e o Ministério do Planejamento. Vamos começar então pelo DENIT. DENIT disse que essa redução na queda da qualidade das rodovias está relacionada também à redução dos repasses de recursos do Ministério dos Transportes para o órgão. Essa redução entre 2011 e 2018 foi de 28%. Especificamente sobre o estado do Maranhão, o DENIT informou que o trabalho de restauração na BR-135 entre Bacabeira e Miranda está sendo feito. E nessa mesma rodovia, mas entre o trecho de Miranda e... Opa, consegui um lucrinho agora? Vou manter esse preço até ver se vai abaixar ou não. Desde 2016, a Petrobras reajusta o preço da gasolina conforme a cotação do barril do petróleo no mercado internacional, que caiu este mês. E o dólar, que tinha subido muito aqui no Brasil por causa das incertezas das eleições, baixou um pouco. A notícia da queda do preço da gasolina nas refinarias é vista com descrença por alguns consumidores e com esperança por outros. Opa, ajudaria bastante no bolso. Eu espero, né? Não acredito muito não, mas eu espero. É a esperança, né? Olha, para quem ficou surpreso com a diferença de preços nas refinarias e nas bombas, vale lembrar que esses valores que a Petrobras anuncia é sem impostos, tá, Chico? Não vai esperando esse valor aí na hora da bomba, não. Na hora da bomba tem que botar a mão no bolso porque sobe. Obrigado, Michele. E o número de carteiras de motorista, as carteiras emitidas, vem caindo em quase todo o Brasil. Uma das explicações para isso é o custo, que pesa muito no bolso. A Cláudia explica para a gente outra causa é a mudança de comportamento, não é, Cláudia? Principalmente dos jovens. É isso, Chico. Os jovens que podem, eles têm optado por transporte público, aplicativos, carona compartilhada, bicicleta. E olha, os especialistas dizem que é um movimento mundial. Meu pai, eu era doido para tirar a carteira e ele não deixava. Então eu tive que completar os 21 anos, juntar o dinheiro e tirar minha carteira. Hoje não, o pai dá de presente. Eu dei para minha filha de presente e ela não quis. Que idade ela tem? Ela vai fazer 21. Foi assim na família do Ribeiro, tem sido assim no Brasil. Em 2016, a primeira habilitação foi tirada por quase 2.300.000 pessoas. Em 2017... São Mateus e na parte da BR-116 que nós vimos na reportagem, os serviços de conservação estão sendo licitados. Já o Ministério dos Transportes informou que 54% dos recursos da pasta, ou seja, mais da metade do orçamento, é destinada para a malha rodoviária. E o Ministério do Planejamento preferiu, neste momento, não se manifestar, viu, Chico? Obrigado, Gioconda. As explicações estão aí, mas as soluções não. Então é melhor você tomar cuidado nas... Caiu para 2 milhões. Só Santa Catarina, Goiás e Paraíba tiveram aumento na emissão de carteiras de motorista. E esse ano, até agosto, foram... Estradas. Vamos falar agora com a Gioconda Brasil, porque tem muita gente querendo saber... Com a Jaqueline Brasil, tem muita gente querendo saber, né, Jaqueline, como é que fica o tempo
nesse feriado pelo Brasil afora. Bom dia para você. É tudo Brasil, não tem problema não, Chico. Bom dia para você. Bom dia. Bom dia para todos. Hoje tem tempo para todos os gostos, tá? Tem tempo firme no Nordeste, tem um calorão com pancadas de chuva no Norte e no Centro-Oeste e tem também, gente, aquele tempinho mais fechado no Sul, aliás. Hoje tem risco de temporal a qualquer hora no Rio Grande do Sul, viu? Inclusive, a gente mostra aqui que os maiores acumulados estão justamente na região, especialmente no Rio Grande do Sul. Essa chuva forte na região é por causa desse sistema de baixa pressão que está se formando. É por isso que também tem previsão de chuvarada, tanto em Santa Catarina quanto no Paraná também. No norte e em parte do centro-oeste, as pancadas vêm à tarde. Goiás está fora dessa rota da chuva e é pouco mais de 1.300.000. Se continuar no mesmo ritmo, confirma a tendência de queda. Nesses novos tempos, os jovens sem carro, como a Ana Vitória, se viram com outras opções. Eu utilizo muito transporte público e sempre que posso também utilizo o transporte de motorista de aplicativo. É um alívio, até porque ontem em Goiânia teve uma chuvarada com fortes rajadas de vento. Os frentistas e os clientes desse posto aí... Então eu tenho essas duas opções. A minha faculdade é perto de casa, então eu vou a pé. Então é ótimo. Muita gente que me perguntava, por que você não tirou a carteira ainda? Você tem 22 anos, por que você não fez isso? Hoje é por conta de dinheiro, porque é muito caro. Eu sou estudante, então tem essa dificuldade ainda. E quanto custa hoje para tirar uma carteira de motorista? Aqui em Brasília, por exemplo, em média, R$ 2.100. Somando as 20 aulas práticas obrigatórias, mais 45 horas de aula teórica, 5 de simulador e todas as taxas do Detran. Os valores variam. Combustíveis até ali, tiveram que se proteger dos objetos que voaram por causa da ventania. Teve também queda de árvores em vários pontos da cidade, até postes tombaram. Enfim, deu um nó no trânsito. Aqui no Sudeste, tanto em boa parte de Minas quanto Espírito Santo, o tempo fica bem firme. Aqui em São Paulo pode garoar agora de manhã, mas depois para. E no Rio de Janeiro pode chover, mas o sol também aparece, tá? No Nordeste, o tempo firme, só aquela chuva estilo borrifador mesmo entre Pernambuco e Salvador. Aliás, vamos dar uma olhadinha em Pernambuco, Recife, só para dizer o seguinte, se você vai passar o feriado em Recife, não se preocupe, porque teremos esse dia muito bonito com máxima de 30 graus. E é o sol mesmo que vai predominar, tá? Falando em praia, vamos mostrar também que tem ressaca. Ressaca no litoral gaúcho, catarinense, também no litoral de São Paulo e litoral do Rio de Janeiro, com ondas de até 2 metros de altura. Não sei se é o seu caso, Chico, mas surfar vai ter que tomar um pouquinho de cuidado, né? Não, eu vou surfar nas montanhas, viu, Jaqueline? Você falou de chuva em boa parte do país, mas vai fazer calor, né? Vai sim, Chico, com exceção da região sul. Vai fazer calor. A gente dá uma olhadinha aqui, Porto Alegre, por exemplo, pulei o mapa aqui, mas eu volto. Porto Alegre aqui, máxima de 23, mas São Paulo 20. Entre os estados. E o preço tem sido mesmo uma preocupação no país todo. Em Araçatuba, São Paulo, a carteira de moto e carro sai por R$ 2.700. As autoescolas andam vazias. A gente vem percebido a cada ano vem diminuindo um pouco. Hoje em dia, mais ou menos uns 30% a menos do que era alguns anos atrás. Esse especialista vê a mudança de comportamento como positiva e diz que é uma tendência no mundo. A própria indústria automobilística tem mostrado sinal de preocupação com essa procura menor. A procura menor pela habilitação significa também a procura menor por ter o seu próprio veículo. Enquanto isso, o transporte solidário tá que cresce. Muita coisa que eu e os meus amigos a gente faz vamos dar uma carona. E a gente faz um grupão e vai todo mundo para algum lugar. E a Joyce tá que encontra ciclistas pela rua. Eu acho muito bom que isso esteja mudando. As pessoas estão percebendo que a bicicleta, além de um meio de lazer, é um meio de transporte também. E quem tem resistido a tirar a carteira de motorista põe na lista de dificuldades também a manutenção do carro e o preço do combustível, Chico. Juntando tudo, em tempos de crise, quem pode economizar nisso e partir para a bicicleta só sai ganhando. Pois é, poupar um pouco no bolso. Obrigado, Cláudia.
Daqui a pouco você vai ver, a Justiça suspende a instalação de novas placas do Mercosul. Essas 6, 29 no Rio, 32 em BH, 31 em Brasília, 38 em Palmas e 33 em Fortaleza. Amanhã já diminui um pouco a chuva no sul, aqui em São Paulo e no Rio, pancadas, mas fazendo calor, e o amarelão, tanto em parte do norte, do centro-oeste e nordeste, muito calor e o sol aí brilhando forte. Alguns destinos para vocês terem uma ideia amanhã: Porto Alegre com chuva, São Paulo também já com 30 graus, Brasília com calorão de 32 e Natal 32 graus. Aí, ó, nos carros aqui do Brasil. E o encontro, no mínimo inusitado, entre o presidente americano e o rapper Kanye West. Agora são 8 horas e 12 minutos, hora de Brasília. Também. Chico. Obrigado, Jaqueline. Bom feriado, bom fim de semana para você. Para você também. E agora vamos falar do furacão Michael. Nos Estados Unidos, as equipes de resgate se concentram na busca de sobreviventes desse furacão que devastou cidades do norte da Flórida e segue causando destruição no país. O governador A Justiça suspendeu a adoção das novas placas do Mercosul nos carros no país porque considera que o novo sistema ainda é. Flórida sobrevoou as regiões mais atingidas e disse que a destruição provocada pelo Michael é inimaginável. Em México City, onde o furacão chegou na quarta-feira, 1.000 casas estão totalmente destruídas. Elas foram arrancadas das fundações pelos ventos que chegaram a 250 quilômetros por hora. Muitas famílias perderam tudo. A Guarda Costeira resgatou 27 pessoas durante a madrugada. E hoje de manhã, continuam as buscas por vítimas nos destroços. 7 pessoas morreram, há 100 desaparecidos, 370 mil moradores receberam ordem de retirada, mas problemático. E a repórter Larissa Schmidt tem informações ao vivo para a gente. Larissa, bom dia. Muitos decidiram permanecer em casa. O furacão Michael foi rebaixado a tempestade pós-tropical. Ele já está no oceano, mas ainda causa enchentes em outros estados, como a Virgínia e as Carolinas do Norte e do Sul. Hoje aqui no Brasil é o dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do país. E por todo o Brasil, os fiéis celebram essa data. Vamos ver agora como é que está a movimentação no Santuário Nacional, na Basílica de Aparecida, em São Paulo. Elizabeth, bom dia. Tudo bem, Chico? Muito bom dia para você, para todo mundo que acompanha o Bom Dia Brasil agora. Neste momento, tem mais de 60 mil pessoas dentro da Basílica aqui do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Para todo esse dia 12, são esperadas mais de 200 mil pessoas visitando aqui o santuário e mais de 400 mil em todo o feriadão, até porque dia 12 caiu numa sexta-feira e uniu o feriadão para todo mundo, né? Agora vocês vão ver imagem ao vivo do local mais procurado aqui pelos fiéis, que é a imagem de Nossa Senhora Aparecida, imagem que foi encontrada há mais de 300 anos no Rio Paraíba, por isso o nome Aparecida, porque ela apareceu no rio. Oi, Chico, bom dia para você, bom dia a todos. Essa é uma decisão em caráter liminar que apontou 2 problemas principais. O primeiro é que, segundo a lei, quem faz o credenciamento das empresas que vão fazer o emplacamento é o DENATRAN, o Departamento Nacional de Trânsito. E as novas placas, esse credenciamento, estava sendo feito pelo DETRAN, que é um órgão estadual. E o segundo, que é mais problemático ainda, segundo a Justiça, é que o Sistema Integrado de Informações, que deveria ser feito antes da adoção das placas, ainda não está concluído. Então, não é possível, por exemplo, saber se um carro foi roubado, a autoridade de trânsito também não consegue aplicar multa, não é possível sequer colocar no Sistema de Segurança Pública a placa, porque a nova placa tem 4 letras, né? Ele não admite esse sistema 4 letras, também ela tem 3 números. A nova placa, ela foi adotada para trazer maior segurança contra a clonagem, já que ela tem um código de barras bidimensional e uma... Gente do Brasil inteiro e do mundo esperando mais de 2 horas para poder chegar até os pés da imagem da Santa. Chico. Obrigado, Elisa. Faz uma prece aí pelo Brasil. Milhares de romeiros também estão em Belém para a festa do Círio de Nazaré. Nas estradas, mini procissões. Romeiros saíram de vários cantos do Pará. Eles descansam pouco
mas não desistem. Enquanto ela me der vida, me der uma saúde, o poder de caminhar, eu pretendo sim estar sempre com ela. A certeza de ter recebido uma graça e o desejo de agradecer vencem todos os obstáculos de uma longa e cansativa jornada. No meu primeiro ano eu vim pedir à Virgem um emprego e fui alcançada. E hoje eu vim agradecer. Marca d'água. Aqui o Rio de Janeiro foi o primeiro estado a adotar a nova placa, de forma facultativa, no dia 11 de setembro. Isso para carro zero, transferência de propriedade, alteração de categoria e causou uma corrida aos postos do Detran. A decisão agora do TRF não deixa claro se os novos emplacamentos aqui no Rio de Janeiro deverão ser feitos utilizando as placas antigas. Larissa Schmidt para o Bom Dia Brasil. O ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, foi indiciado pela Polícia Federal por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Perillo é suspeito de receber 12 milhões de reais da Odebrecht. Ele tinha sido preso na quarta-feira, mas foi solto ontem. Marconi Perillo permaneceu preso por pouco mais de 24 horas na sede da Polícia Federal. O ex-governador do PSDB é suspeito de receber propina da Odebrecht em 2010 e 2014 para financiar campanhas políticas. O habeas corpus foi concedido pelo desembargador Olindo Menezes, do Tribunal Regional Federal de Brasília. No despacho, ele afirmou que todas as suspeitas da polícia e do juiz podem e devem ser apuradas, mas isso não equivale a que os investigados sejam presos sem culpa formada. O Ministério Público Federal ainda tentou manter Marconi Perillo preso. O procurador da República, Hélio Telho, argumentou ao desembargador que Marconi... Aqui neste espaço, pertinho da Basílica, voluntários se revezam o dia todo para distribuir uma espécie de combo da solidariedade. Água, comida e, olha só, muito carinho para aliviar o cansaço dos romeiros que vêm de longe. Amo Maria, recebi muitas graças. Deveria permanecer na Superintendência da Polícia Federal porque a organização criminosa, chefiada pelo ex-governador, continua em atividade. Dia 28 de setembro, 5 pessoas que, segundo as investigações, são ligadas a Marconi, foram presas pela Polícia Federal. Na casa de um dos suspeitos, a polícia encontrou 940 mil reais. Esse foi um dos motivos que levaram o MPF a pedir que Marconi permanecesse na cadeia. Então, é um prazer estar aqui. No aeroporto, a trilha sonora do desembarque é outra surpresa de boas-vindas. Quase 80 mil turistas estão sendo esperados para o Círio. Rosângela veio de Maceió para viver mais uma vez o que o paraense chama de Natal. A fé, a beleza O procurador escreveu que o dinheiro apreendido é produto de crimes praticados pela organização criminosa, que tem atividades desde 2010, criada com o fim de praticar crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, cujo chefe maior é Marconi Perillo. O advogado de Marconi disse que o ex-governador... Tradição e um dos símbolos do Círio. É a minha primeira vez aqui em Belém, foi um presente de Deus. E daqui a pouco começa a primeira das... A Polícia Federal indiciou Marconi por 3 crimes: corrupção passiva, lavagem de dinheiro e associação criminosa. E a Procuradoria-Geral da República denunciou o ministro do Tribunal de Contas da União, Haroldo Cedras, e o filho dele, o advogado Tiago Cedras. Vamos falar com a Cláudia. Oi, Chico, bom dia a todos. Por enquanto, a Ana Paula não apareceu por aqui, mas certamente vamos encontrá-la para mostrar essa energia que é o Círio de Nazaré. A gente está aqui em frente à Basílica Santuário, terminou uma missa agora há pouco. Esse é o ponto de partida da primeira das 12 procissões do Círio. Daqui a pouquinho a imagem vai sair aqui da Basílica, vai ser trazida aqui para essa berlinda, que é essa redoma aqui, que segue pela procissão. O carro da Polícia Rodoviária Federal já está aqui a postos, que vai conduzir a imagem peregrina por 50 quilômetros de extensão. Os fiéis já estão aqui na expectativa. Essa procissão passa por 3 municípios da região metropolitana de Belém. A imagem percorre hospitais, escolas, paróquias e recebe principalmente a homenagem dos moradores, dos fiéis, que aproveitam para agradecer e pedir bênçãos à padroeira dos paraenses. O Círio de Nazaré é uma tradição
que existe há 226 anos e no próximo domingo ocorre a grande procissão que costuma reunir cerca de 2 milhões de fiéis pelas ruas aqui do centro de Belém. Volto contigo, Chico. Tá bom, Fabiano, muito obrigado. E de norte a sul do país é dia de celebrar Nossa Senhora. As homenagens a Nossa Senhora Aparecida acontecem também em Porto Alegre. Só que no lugar da caminhada de fiéis, estão fazendo lá uma procissão de moto. E quem acompanha a movimentação é a repórter Júlia Perac. Cláudia Bom Tempo em Brasília, porque eles são suspeitos de receber propina para favorecer uma construtora, hein, Cláudia? Exato, Chico, a construtora UTC. E Júlia, bom dia. Até o padre vai nas 2 rodas, vai de moto? Isso, Chico, até o padre vai de moto. Estou segurando aqui o fone porque é muito barulho. O pessoal já está concentrado aqui. Essa moto-romaria é uma das mais tradicionais do estado. Acontece há 44... Processos que corriam no Tribunal de Contas da União e que envolviam obras da usina de Angra 3. A suspeita surgiu na delação. São 15 quilômetros, mas antes eles vão receber uma bênção do bispo. Aqui, a bênção dos capacetes e das motos. E um detalhe, ó, o padre vai de moto, tá aqui a moto dele, Vanderlei Bock, é o padre, vai puxando a procissão aí pelas ruas da capital. Voltamos contigo, Chico. É isso aí, obrigado, padre. Vai lá de lambreta. E os principais partidos já definiram como é que vão se posicionar no segundo turno da eleição presidencial. Vamos falar de política, então, com a Cláudia Bom Tempo em Brasília. Bom dia, Cláudia. A maior parte do... Para controlar a data do julgamento do processo da UTC sobre obras da usina de Angra 3. Primeiro pediu vista do caso e depois pediu que o julgamento fosse adiado, porque estaria em viagem ao exterior. A denúncia foi encaminhada ao ministro do Supremo, Edson Fachin. A PGR pediu o ressarcimento de R$ 4.400.000, o dobro do dinheiro que teria sido pago em propina. Os partidos escolheram que não vai apoiar nenhuma nem outra candidatura, né? Pois é, bom dia, Chico, bom dia a todos. 14 partidos decidiram não apoiar, como você disse, formalmente, nenhum dos 2 candidatos que disputam o segundo turno da eleição presidencial. O MDB foi o último a optar pela neutralidade. O partido tem 3 candidatos a governador no segundo turno, Pará, Rio Grande do Sul e Distrito Federal, e estão todos liberados para apoiar quem quiser. O MDB foi o último... A defesa do ministro Haroldo Cedras e de Tiago Cedras declarou que a acusação do ex-presidente da UTC é mentirosa, contraditória e absolutamente desprovida de elementos de comprovação, que há incoerência cronológica na dinâmica dos fatos narrados pelo delator e que depois de 2 anos de apuração, o Tribunal de Contas da União concluiu pela inexistência de qualquer irregularidade que pudesse ser atribuída ao ministro Haroldo Cedras ou a profissionais do escritório Cedras. Chico. Obrigado, Cláudio. E você vai ver a seguir a expectativa de aumento das vendas neste Dia das Crianças e o sucesso dos brinquedos educativos no Brasil. A venda cresceu até mais que a dos jogos eletrônicos. Agora, 8h21, hora de Brasília. Hoje a gente comemora o Dia das Crianças e os lojistas, principalmente dos shoppings, estão otimistas. Eles querem repetir o resultado positivo de agosto, que foi puxado pelo Dia dos Pais, né, Michele? Isso mesmo, Chico. Isso porque o crescimento das vendas em agosto deixou o pessoal aí animado, né? Se comparar com agosto do ano passado, o pessoal de shopping vendeu quase 9% a mais. Já no comércio, em geral, o crescimento foi de 1%. Você vê a diferença. Vamos ver aí na reportagem da Patrícia Falkowski. Tratamento de estética, roupa... Estamos liberando os membros do MDB para votarem de acordo com a sua consciência e a sua conjuntura estadual. Aliás, essa foi a escolha da maioria dos partidos políticos nesse segundo turno. Além do MDB, outros 13 partidos vão ficar neutros. A rede da candidata derrotada Marina Silva, o PSD, o PR, o Democracia Cristã, o Podemos, do candidato Álvaro Dias, o Solidariedade, o Progressistas, o Partido Novo, do candidato João Amoedo, o Patriota, de Cabo Daciolo, o PRB, o PSDB, do candidato Geraldo Alckmin, o Democratas e o PPS. Oficialmente, só 5 partidos escolheram lado:
PTB e PSC vão apoiar o candidato do PSL, Jair Bolsonaro. PSOL, PDT e PSB apoiam o candidato Fernando Haddad, do PT. Os dois candidatos gravaram os programas de rádio e televisão que vão ao ar nesta sexta-feira com o reinício da propaganda eleitoral gratuita. Cada um terá direito a 2 inserções diárias de 5 minutos. E a expectativa é de que agora eles apresentem ao eleitor mais detalhes dos programas de governo. E a propaganda no rádio e na televisão vai até o dia 26 de outubro. E o Tribunal Superior Eleitoral lançou ontem uma página para esclarecer os eleitores sobre mensagens falsas que têm circulado nas redes sociais. No site do Bom Dia Brasil, na internet... Cheios, as vendas nos shoppings de todo o país nesse mês cresceram 8,6% em comparação com o mesmo período do ano passado, enquanto o comércio em geral cresceu bem menos, 1,3%. As vendas em agosto foi impulsionada pelos Dias dos Pais, pelo aumento do crédito para a pessoa física, pela liberação do PIS/PASEP. Mais vendas e menos espaços vazios. Apenas 4,5% das lojas nos shoppings estão desocupadas. É o menor número nos últimos 3 anos. De janeiro até agosto, a gente tem um consolidado de aproximadamente 4% de crescimento, né, e um aumento do fluxo de pessoas ali na casa de 3% de visitantes aos shopping centers do país. E para tentar garantir uma balança positiva até o fim do ano, não faltam ideias. Cada vez mais os shoppings estão investindo em atrações nos próprios corredores para chamar mesmo a atenção dos clientes. Esse aqui, por exemplo, montou uma super estrutura que é esse brinquedão e, claro, fica assim no meio do saguão para todo mundo ver. O setor espera crescer 5% em relação ao último Dia das Crianças do ano passado. Brinquedos estão em primeiro lugar na hora da escolha do presente. E aí, o que tem de gente saindo com sacola na mão? Para sobrinho, para o filho, para a sobrinha, para os filhos dos funcionários. Todo mundo vai ganhar. Feliz mesmo. Você tem acesso a essa nova página do TSE e também ao serviço do G1, Fato ou Fake, que alerta sobre conteúdos duvidosos disseminados na internet ou pelo celular. Participam da apuração equipes do G1, O Globo, Extra, Época, Valor, CBN, Globo News e TV Globo, Chico. É isso aí. Obrigado, Cláudia. Então, atentos aí à página do G1, né, e também do Bom Dia Brasil, para você saber o que é falso e o que é verdadeiro com relação às candidaturas. Vamos falar das atividades dos candidatos à presidência. Jair Bolsonaro, do PSL, teve a primeira agenda de campanha no segundo turno num hotel na Barra da Tijuca, Zona Norte. Tá a Sofia, que vai conseguir tudo o que está na listinha dela no mesmo lugar. Assistir cinema, comprar meu presente de Dia das Crianças e passear mesmo. Aí a Sofia tem que cumprir tudo. Ainda de acordo com a mesma pesquisa, a expectativa do setor é de crescer 5% também o número de contratações temporárias este ano em comparação com o ano passado. Chico. Agora, tem uma surpresa nessas comparações também muito boa, sabe, Michele? A época é de consumir jogos eletrônicos, esse negócio todo. Eles dominam muito a atenção das crianças, né? Mas a boa surpresa é que a venda de brinquedos educativos foi a que mais cresceu no ano passado, né? Tem explicação aí por que essa procura aumentou tanto? Ô Chico, os pais estão tentando aí fazer com que os filhos desgrudem os olhos aí do oeste do Rio de Janeiro. Jair Bolsonaro deu uma entrevista coletiva por aproximadamente 30 minutos. Logo no início, disse que sempre defendeu a liberdade de imprensa. Vamos sim garantir a liberdade de imprensa. Conosco não tem aquela história de controle social da mídia ou democratização da mesma. Meus amigos, pessoal da imprensa, por que não dizer amigos, queremos que vocês realmente sejam independentes e tenham responsabilidade em tudo aquilo que escreve. Nós acreditamos em todos no Brasil. Vamos unir o Brasil. Brancos e negros, homos e héteros, pais e filhos, nordestinos e sulistas, homens e mulheres. Vamos unir o nosso Brasil e pacificá-lo.
Perguntado sobre participação em debates, Bolsonaro se limitou a dizer que é uma questão estratégica e criticou Fernando Haddad por fazer desafios públicos para que ele participe. O candidato do PSL voltou a dizer que não quer o voto de quem comete atos de violência. Ele se referiu à morte de um capoeirista na Bahia, atribuída por testemunhas a divergências políticas. Lamento o episódio ocorrido na Bahia. Os games das redes sociais e voltem a usar aqueles brinquedos que desenvolvem as habilidades motoras e sensoriais. E aí um estudo exclusivo da Euromonitor mostra que as vendas dos brinquedos voltados à ciência, à matemática, ao desenvolvimento de habilidades motoras e sensoriais, como aqueles livrinhos de colorir, são as que mais cresceram no ano passado. Um quadrado de madeira com 16 palitos espetados e um punhado de bolinhas. Está pronto o brinquedo que capturou a atenção da Helena. Pelo que eu vi agora, o assassino, e não pode ser outro tratamento para ele, dizendo que o motivo não teria sido uma briga política, teria sido outro problema. Mas não interessa qual o problema. Não podemos admitir esse tipo de crime, ou melhor, crime nenhum. E se porventura, ele nega que tenha sido por questão política, e se porventura tenha sido uma pessoa que votou em mim, logicamente não vai votar mais agora. Dispensamos esse tipo de voto. Não queremos a violência. E quem quer que seja, tenha votado em mim ou não, cometeu um crime, vai ter que pagá-lo. Agora, não fique nesse fake news, porque se o meu pessoal disseminasse o... Se deixar, ela passa horas se divertindo com jogos de encaixar, de montar. Mas a Helena é uma criança do século XXI. Tem outros interesses também. Eu gosto mais de joguinho de celular. Toda criança gosta. O Victor e a Giovana brincam com jogos eletrônicos, mas só de vez em quando. A Tatiana prefere que os filhos se divirtam e se desenvolvam com brinquedos educativos. É bom para a imaginação, para a criatividade. A criança desenvolve bem esse lado, né, de questionar as coisas. Eu acho muito mais proativo. As duas famílias que nós encontramos nessa loja não são exceção. Se fosse para mexer nos brinquedos das crianças, a gente encontraria muitas bonecas, muitos carrinhos, alguma coisa eletrônica, a maioria presente dos tios ou de aniversário. E no meio de tudo aquilo, haveria um ou outro brinquedo educativo, como esses aqui, que agradam as crianças e são os preferidos dos pais. Os números da indústria revelam isso. Um levantamento mostra o faturamento das fábricas por tipo de brinquedo no Brasil. As bonecas são as campeãs disparadas. Depois vêm os bonecos de super-heróis, brinquedos para bebês e os videogames. Os educativos estão mais para o fim da lista. Tradicionalmente é assim. Mas na comparação com 2016, aparece uma mudança de comportamento. O faturamento dos brinquedos educacionais cresceu bem mais do que o dos tradicionais. Esse analista de... Afinal de contas, quem levou a facada fui eu. No fim do dia, Jair Bolsonaro anunciou o nome de 3 futuros ministros, caso seja eleito. Paulo Guedes, na Economia, que já era conhecido, o deputado Onyx Lorenzoni, do Democratas, na Casa Civil, e o general da Reserva Augusto Heleno, no Ministério da Defesa. E o candidato do PT, Fernando Haddad, teve compromissos em Brasília e em São Paulo. O dia de campanha de Fernando Haddad nesta quinta-feira começou em Brasília. O candidato do PT teve um encontro com o secretário-geral da CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Leonardo Ulrich Steiner. A conversa foi a portas fechadas. A CNBB divulgou uma nota informando que tratou com o candidato de temas que preocupam a entidade: a legalização do aborto, a proteção do meio ambiente, a atenção especial à questão indígena e quilombola, a defesa da democracia e o combate rigoroso à corrupção. Depois do encontro, e sem citar a legalização do aborto, Haddad disse que se comprometeu com as propostas da CNBB. Esses 5 pontos foram elencados pelo Dom Leonardo e eu efetivamente falei, olha, nosso programa de governo prevê ações todas alinhadas com esses princípios e nós vamos recebendo novos subsídios, novas sugestões, nós vamos aprimorar no que for possível o nosso plano de governo nessa mesma linha, porque os princípios estão todos de acordo com o que nós imaginamos ser uma sociedade civilizada, uma sociedade da paz,
uma sociedade dos direitos. O candidato voltou a insistir na realização de um debate com Jair Bolsonaro e defendeu, mais uma vez, um pacto de não violência. Em primeiro lugar, compromisso com a atuação do Estado para combater a cultura da violência no país. Diz que o fraco desempenho de algumas categorias é explicado pela crise econômica, mas que o faturamento dos educativos foi impulsionado pelo interesse dos pais. Tem um aspecto de saudosismo também, visto que muitos desses brinquedos são observados em outras gerações, mas também os pais estão preocupados em estimular mais o conhecimento dessas crianças. Então, quando os pais observam esses tipos de brinquedos, para eles é uma forma de também, além de aprimorar esse lado educacional e pedagógico, mas também estarem mais próximos dos seus filhos. Essa psicóloga concorda com a angústia dos pais que não querem ver os filhos grudados na tela de um game o tempo todo, mas não considera o jogo eletrônico um vilão. Diz também que os brinquedos educativos estimulam sim a criatividade das crianças, mas não são milagrosos. Então isso foi muito importante ouvir do Dom Leonardo, que os bispos do Brasil estão preocupados com a escalada da violência. É um compromisso nosso de que nosso governo, atuará para superar, nas palavras dele, superar a cultura da violência. À tarde, Fernando Haddad voltou a São Paulo. Ele disse que se encontrou com o ex-presidente. A conclusão dela é que não basta trocar um pelo outro. O brinquedo em si não resolve. Um brinquedo educativo, onde a criança tem que trazer a contribuição dela. Então, ela vai construir uma casa. Ou ela vai fazer uma torre. Vai construir um castelo. É bom? Claro que é melhor do que o pronto, sem dúvida, porque essa questão do estímulo à criatividade é fundamental. Agora, isso faz mais sentido se alguém estiver junto. Não tem nada melhor do que um pai, uma mãe, um professor, um avô, uma avó, puxando a brasa para minha sardinha, brincando junto. Olha, e essa é uma tendência crescente não só no Brasil. O pessoal que fez o estudo diz que mesmo na crise, os pais buscam opções que estimulem a parte sensorial e cognitiva dos filhos e que essa é uma forma de tentar equilibrar o contato das crianças com um mundo em que cada vez mais os dispositivos eletrônicos fazem parte do universo deles. É encontrar o equilíbrio da balança, né, Chico? Pois é, e entre esses brinquedos de brincar junto e brincar junto com outras crianças, né? Tem um velho brinquedo que anda esquecido, mas que é bom para juntar a gente. É a bola. É a bola. Para as meninas e para os meninos. Para os meninos com a camisa de futebol. Então é perfeito. É isso aí, Michele. Valeu, Chico. Daqui a pouco você vai ver uma pesquisa que revela que quase 1 bilhão de meninas e jovens não têm acesso ao ensino necessário para profissões do futuro. E o encontro na Casa Branca entre Donald Trump e o rapper Kanye West. Agora são... Do Supremo, Joaquim Barbosa, relator do escândalo do Mensalão. O candidato disse que o ex-ministro pode contribuir para a democracia. Haddad também defendeu uma solução negociada para acabar com o auxílio moradia para o judiciário. Na manhã desta sexta-feira, dia 12 de outubro, Fernando Haddad vai participar de uma missa e de uma procissão dedicadas a crianças e adolescentes, na zona sul de São Paulo. No resto do dia, ele terá compromissos internos de campanha. Chegou a hora do esporte, hora de falar de seleção brasileira. Cris Dias já está por aqui, que hoje tem amistoso da seleção, né, Cris? Contra a Arábia Saudita. Pois é, e a gente espera... Vem goleada por aí? A gente espera e acredita que sim, né, Chico? Sem pressão, mas essa seleção é muito mais fraca do que a nossa seleção, né? Seria bom, né? Pois é, e o Tite seria ótimo. E o Tite vai aproveitar a fragilidade do adversário de hoje. 8h32, hora de Brasília. Uma pesquisa aponta que mais de 900 milhões de meninas e mulheres até 24 anos não recebem educação necessária para o mercado. Para fazer alguns testes no time. E vai ter casa cheia em Riad. No treino de véspera, os jogadores puderam conhecer o pequeno estádio onde vão enfrentar a Arábia Saudita. De trabalho do futuro. A Natália trabalha vendendo milho na beira da estrada debaixo de sol forte durante 12 horas por dia e ganha R$20. Esse não era nem de longe o sonho profissional dela. Qual que era seu sonho?
era me tornar uma futura médica, mas acho que é difícil, né? Ela até concluiu o ensino médio, mas na escola nunca foi preparada para competir no mercado de trabalho. O professor não ensinava muito bem, faltava mais do que os alunos. Você tinha acesso a computador, a tecnologias na escola? Não, lá não tinha esse negócio. Os 23 mil ingressos foram vendidos em apenas 20 minutos, o que mostra que o interesse pela seleção brasileira merecia um palco bem maior. Se a defesa vem bastante modificada, com Ederson, Fabinho, Marquinho, Pablo e Alexandro, do meio de campo para frente, Tite escalou quase o mesmo time que voou nas eliminatórias. Casemiro, Fred, a única novidade, Renato Augusto, Coutinho, Gabriel Jesus e Neymar. A expectativa é de muitos gols, mas quanto às comemorações do tipo religiosas, a CBF pediu para que fossem evitadas, em respeito ao público, que será completamente composto de muçulmanos. Já basta um centroavante com o nome de Jesus no país de nascimento do profeta Maomé. O chamado para a reza feito pelo muezim lembrou a importância de não se ferir. Um relatório da Fundação Malala, que defende a liberdade e os direitos das mulheres no mundo, aponta que mais de 955 milhões de meninas e mulheres de até 24 anos... Acessibilidades locais. Até porque a seleção brasileira vai enfrentar um adversário ainda doído pela má atuação na Copa do Mundo. O futebol da Arábia Saudita é controlado pelo governo, que ficou muito irritado, principalmente com a derrota por 5-0 no jogo de abertura da Copa contra a Rússia. Por isso, os salários dos jogadores foram cortados pela metade. Quem sabe, um bom resultado contra a seleção brasileira pode ajudar os jogadores sauditas a recuperar o prejuízo. O príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, que é na prática quem manda no país, estava na plateia, junto com Vladimir Putin em Moscou, e assistiu à dolorosa goleada. Com a sede de gols dos atacantes brasileiros nessa sexta-feira, no dia sagrado dos muçulmanos, convém o príncipe ficar em casa, rezando. A Globo transmite o amistoso entre Brasil e Arábia Saudita ao vivo hoje às 3 da tarde. Imperdível nesse feriadão, né? E ó, Chico, eu fico por aqui lembrando que esse é o primeiro de 2 amistosos da seleção na Arábia Saudita na terça-feira. Atualmente não tem acesso ao ensino de habilidades fundamentais para o mercado de trabalho no futuro. De acordo com o estudo, há limitações para desenvolver o pensamento crítico, usar a tecnologia de forma empreendedora ou transformadora, e faltam até orientações básicas como acessar a internet ou interagir por ela. O documento mostra que quanto mais pobre é o país, maior é o número de mulheres jovens que não estão sendo preparadas para cumprirem as exigências do mercado de trabalho nos próximos anos. E recomenda aos líderes do G20, grupo de países mais ricos do mundo... Feira tem Brasil e Argentina, também 3 da tarde em Jeddah. E aí, Chico, é briga de cachorro grande, né? Au, briga de cachorro grande. Então, até segunda. Obrigado, Cris. Beijo. Bom descanso para você. A seguir, a gente explica por que é que o preço menor da gasolina nas refinarias nem sempre chega ao consumidor. Cai o número de carteiras de motoristas emitidas em quase todo o país. Uma boa notícia para a indústria, para os pais e para as crianças. A venda de brinquedos. Que sejam discutidas medidas para reverter essa situação. A ONG Plan Internacional, que atua em 102 países, desenvolve um trabalho com meninas de comunidades pobres para ajudar a reverter esse quadro. Elas passam por um treinamento de 3 meses sobre liderança e gestão. Depois assumem simbolicamente por um dia funções de chefia em grandes empresas ou instituições. Elas se inspiram, né? A gente trabalha muito essa questão mesmo de pessoas inspiradoras, de mulheres inspiradoras, né, para que elas... Que dos educativos é que mais cresce no Brasil. Agora são 8h03, hora de Brasília. A gente... possam se ver naquele lugar que é possível, né, elas ocuparem essa função amanhã. É um momento em que você olha e você pensa, nossa, eu sou uma menina, mas não é porque eu sou menina que eu não posso ocupar um local, um espaço de poder e de liderança. A Valdirene tem 19 anos e ficou simbolicamente por um dia no lugar da reitora da Universidade Federal do Maranhão. Saiu com a certeza de que é preciso se preparar bastante para o mercado. Independentemente da sua sexualidade, você pode conseguir o que quiser. Você não é inferior porque você é menina. Você consegue. Força para as meninas. E o presidente dos Estados Unidos... A Petrobras reduziu o preço da gasolina. O Donald Trump recebeu nesta quinta-feira na Casa Branca o astro do rap Kanye West. O rapper é um dos mais entusiasmados cabos eleitorais de Trump.
Foi um dia atípico no Salão Oval. De um lado, Donald Trump. De outro, o rapper Kanye West. Às vezes... Pela segunda vez nesta semana. Uma boa notícia, principalmente se a gente lembrar que a gasolina já subiu mais de 60% em pouco mais de um ano, em 15 meses. Vamos falar em São Paulo com a Michele Barros. Porque será que dessa vez, Michele, o consumidor vai ter gasolina mais barata na bomba? Porque ela não chega barata para a gente. Bom dia para você. Bom dia, Chico. Essa é aquela dúvida de sempre, né? A gente fica na torcida, mas na hora do vamos ver mesmo. Bom, os especialistas dizem que essa redução pode chegar dentro de alguns dias, mas pode ser que não chegue nunca. Agora, por que isso acontece? É o que você vai ver agora na reportagem do Renato Biasi. O consumidor chega ao posto reclamando. Tá caro, tá muito caro. Nos últimos 2 anos, o aumento acumulado da gasolina ultrapassou 60%. O consumo de álcool nos postos do estado de São Paulo, que costumava ser menor, já se igualou ao da gasolina. Nesta semana, uma novidade. A Petrobras anunciou 2 quedas seguidas no valor da gasolina, de 0,9% e 0,92%. Com isso, o preço do litro nas refinarias passará de R$ 2,16 para R$ 2,14, o valor mais baixo desde 14 de setembro. Nas bombas, o preço não cai no mesmo dia em que cai nas distribuidoras. Isso porque os postos trabalham com estoques e só mexem no valor da gasolina vendida ao consumidor depois que compram mais combustível na refinaria com preço novo. Mas nem sempre repassam a diferença quando compram mais barato. Esse professor de finanças explica por que os donos de postos são rápidos em repassar os aumentos e lentos quando é para reduzir o valor na bomba. Por quê? Quando aumenta o custo para ele, o dono do posto faz o quê? Bom, eu tenho que repassar, senão eu vou vender com prejuízo. Então ele repassa. Só que na hora que abaixa, como ele não tem certeza quando vai aumentar de novo ou não, o que ele faz? Opa, consegui um lucrinho agora? Vou manter esse preço até ver se vai abaixar ou não. Desde 2016, a Petrobras reajusta o preço da gasolina conforme a cotação do barril do petróleo no mercado internacional, que caiu este mês. E o dólar, que tinha subido muito aqui no Brasil por causa das incertezas das eleições, baixou um pouco. A notícia da queda do preço da gasolina nas refinarias é vista com descrença por alguns consumidores e com esperança por outros. Opa, ajudaria bastante no bolso. Eu espero, né? Não acredito muito não, mas eu espero. É a esperança, né? Olha, para quem ficou surpreso com a diferença de preços nas refinarias e nas bombas, vale lembrar que esses valores que a Petrobras anuncia é sem impostos, tá, Chico? Não vai esperando esse valor aí na hora da bomba, não. Na hora da bomba tem que botar a mão no bolso porque sobe. Obrigado, Michele. E o número de carteiras de motorista, as carteiras emitidas, vem caindo em quase todo o Brasil. Uma das explicações para isso é o custo, que pesa muito no bolso. A Cláudia explica para a gente outra causa é a mudança de comportamento, não é, Cláudia? Principalmente dos jovens. É isso, Chico. Os jovens que podem, eles têm optado por transporte público, aplicativos, carona compartilhada, bicicleta. E olha, os especialistas dizem que é um movimento mundial. Meu pai, eu era doido para tirar a carteira e ele não deixava. Então eu tive que completar os 21 anos, juntar o dinheiro e tirar a minha carteira. Hoje não, o pai dá de presente. Eu dei para minha filha de presente e ela não quis. Que idade ela tem? Ela vai fazer 21. Foi assim na família do Ribeiro, tem sido assim no Brasil. Em 2016, a primeira habilitação foi tirada por quase 2.300.000 pessoas. Em 2017, caiu para 2 milhões. Só Santa Catarina, Goiás e Paraíba tiveram aumento na emissão de carteiras de motorista. E esse ano, até agosto, foram... Do mesmo lado da mesa. Conhecido por apoiar o presidente americano, ele encenou um monólogo de 10 minutos sobre tudo e mais um pouco. As pessoas acham que porque você é negro, você tem que ser democrata, disse ele. Trump já foi acusado de racista por jogadores da Liga de Futebol Americano por ter criticado aqueles que se ajoelham na hora do hino em protesto contra o racismo. Kanye foi até vaiado em um show no dia em que o presidente foi eleito por ter apoiado Trump, um dos únicos artistas negros a fazer isso. Ele disse: meus pais eram separados, então eu não tinha muita energia masculina em casa. Eu amo a Hillary, eu amo todo mundo, mas a campanha dela dizia: eu estou com ela.
e eu não me sentia bem. E quando eu coloco esse boné, eu me sinto super-homem, que é meu super-herói preferido. Em seu monólogo, Kanye falou sobre universos paralelos, sobre um novo avião movido a hidrogênio que ele acredita que deveria ser o novo avião presidencial, e também sobre ter sido equivocadamente diagnosticado com bipolaridade. A conversa era para ser sobre reforma prisional, empregos para afrodescendentes e a violência na cidade de Chicago. Mas Donald Trump disse que os dois... Pouco mais de 1.300.000. Se continuar no mesmo ritmo, confirma a tendência de queda. Nesses novos tempos, os jovens sem carro, como a Ana Vitória, se viram com outras opções. Eu utilizo muito transporte público e sempre que posso também utilizo o transporte de motorista de aplicativo. Então, eu tenho essas duas opções. A minha faculdade é perto de casa, então eu vou a pé. Então, é ótimo. Muita gente que me perguntava, por que você não tirou a carteira ainda? Você tem 22 anos, por que você não fez isso? Hoje é por conta de dinheiro, porque é muito caro. Eu sou estudante, então tem essa dificuldade ainda. E quanto custa hoje para tirar uma carteira de motorista? Aqui em Brasília, por exemplo, em média, R$ 2.100. Somando as 20 aulas práticas obrigatórias, mais 45 horas de aula teórica, 5 de simulador e todas as taxas do Detran. Os valores variam entre os estados. E o preço tem sido mesmo uma preocupação no país todo. Em Araçatuba, São Paulo, a carteira de moto e carro sai por R$ 2.700. As autoescolas andam vazias. A gente vem percebido a cada ano, vem diminuindo um pouco. Hoje em dia, mais ou menos uns 30% a menos do que era alguns anos atrás. Esse especialista vê a mudança de comportamento como positiva e diz que é uma tendência no mundo. A própria indústria automobilística tem mostrado um cenário de preocupação com essa procura menor. A procura menor pela habilitação significa também a procura menor por ter o seu próprio veículo. Enquanto isso, o transporte solidário tá que cresce. Muita coisa que eu e os meus amigos a gente faz vamos dar uma carona. E a gente faz um grupão e vai todo mundo para algum lugar. E a Joyce tá que encontra ciclistas pela rua. Eu acho muito bom que isso esteja mudando. As pessoas estão percebendo que a bicicleta, além de um meio de lazer, é um meio de transporte também. E quem tem resistido a tirar a carteira de motorista põe na lista de dificuldades também a manutenção do carro e o preço do combustível, Chico. Juntando tudo, em tempos de crise, quem pode economizar nisso e partir para a bicicleta só sai ganhando. Né? Pois é, poupar um pouco no bolso. Obrigado, Cláudia. Daqui a pouco você vai ver a Justiça suspende a instalação de novas placas do Mercosul, essas aí, nos carros aqui do Brasil. E um encontro, no mínimo inusitado, entre o presidente americano e o rapper Kanye West. Agora são 8h12, hora de Brasília. A Justiça suspendeu a adoção das novas placas do Mercosul nos carros no país, porque considera que o novo sistema ainda é problemático. E a repórter Larissa Schmidt tem informações ao vivo para a gente. Larissa, bom dia. Oi, Chico, bom dia para você, bom dia a todos. Essa é uma decisão em caráter liminar que apontou dois problemas principais. O primeiro é que, segundo a lei, quem faz o credenciamento das empresas que vão fazer o emplacamento é o Denatran, o Departamento Nacional de Trânsito. E as novas placas, esse credenciamento, estava sendo feito pelo Detran, que é um órgão estadual. E o segundo, que é mais problemático ainda, segundo a Justiça, é que o sistema integrado de informações que deveria ser feito antes da adoção das placas ainda não está concluído. Então não é possível, por exemplo, saber se um carro foi roubado, a autoridade de trânsito também não consegue aplicar multa, não é possível sequer colocar no sistema de segurança pública a placa, porque a nova placa tem 4 letras, né? Ele não admite esse sistema 4 letras, também ela tem 3 números. A nova placa
placa ela foi adotada para trazer maior segurança contra a clonagem, já que ela tem um código de barras bidimensional e uma marca d'água. Aqui o Rio de Janeiro foi o primeiro estado a adotar a nova placa, de forma facultativa, no dia 11 de setembro. Isso para carro zero, transferência de propriedade, alteração de categoria, e causou uma corrida aos postos do Detran. A decisão agora do TRF não deixa claro se os novos emplacamentos aqui no Rio de Janeiro deverão ser feitos utilizando as placas antigas. Larissa Schmidt para o Bom Dia Brasil. O ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, foi indiciado pela Polícia Federal por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Perillo é suspeito de receber 12 milhões de reais da Odebrecht. Ele tinha sido preso na quarta-feira, mas foi solto ontem. Marconi Perillo permaneceu preso por pouco mais de 24 horas na sede da Polícia Federal. O ex-governador do PSDB é suspeito de receber propina da Odebrecht em 2010 e 2014 para financiar campanhas políticas. O habeas corpus foi concedido pelo desembargador Olindo Menezes, do Tribunal Regional Federal de Brasília. No despacho, ele afirmou que todas as suspeitas da polícia e do juiz podem e devem ser apuradas, mas isso não equivale a que os investigados sejam presos sem culpa formada. O Ministério Público Federal ainda tentou manter Marconi Perillo preso. O procurador da República, Hélio Telho, argumentou ao desembargador que Marconi deveria permanecer na superintendência da Polícia Federal porque a organização criminosa, chefiada pelo ex-governador, continua em atividade. Dia 28 de setembro, 5 pessoas que, segundo as investigações, são ligadas a Marconi, foram presas pela Polícia Federal. Na casa de um dos suspeitos, a polícia encontrou 940 mil reais. Esse foi um dos motivos que levaram o MPF a pedir que Marconi permanecesse na cadeia. O procurador escreveu que o dinheiro apreendido é produto de crimes praticados pela organização criminosa, que tem atividades desde 2010, criada com o fim de praticar crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, cujo chefe maior é Marconi Perillo. O advogado de Marconi disse que o ex-governador não tem o que esconder da justiça. Marconi não tem nenhuma preocupação com a investigação. Tem segurança de que será inocentado. Mesmo os dois iriam conversar depois, no almoço. No final, o presidente Donald Trump diz que Kanye podia falar por ele porque ele era muito espertinho. E um repórter perguntou: Kanye West é o nosso futuro candidato à presidência? Poderia muito bem ser, disse Trump. Só depois de 2024, Kanye corrigiu. Que bom, estou feliz em ouvir isso, respondeu o presidente dos Estados Unidos. A seguir, a gente explica a falha que obrigou astronautas a fazer um pouso de emergência ontem. E o segundo casamento real do ano. Agora são 8h41, hora de Brasília. A Agência Espacial Russa revelou hoje a causa do acidente que obrigou os astronautas da nave Soyuz a fazer um pouso de emergência. Vamos falar com a Cecília Malan em Londres para saber o que aconteceu com a Soyuz. Bom dia, Cecília. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. A Interfax, agência estatal de notícias da Rússia, diz que uma importante válvula não funcionou durante o lançamento. Esse defeito provocou um choque entre o primeiro e o segundo estágio do foguete que iria colocar a nave Soyuz em órbita. Depois disso, um astronauta americano e outro russo que estavam a bordo da Soyuz fizeram um pouso de emergência no Cazaquistão. Eles foram resgatados e levados a Moscou. Rússia diz que eles passam bem e vão voltar ao espaço provavelmente em abril do ano que vem. Até lá, a Agência Espacial Russa vai ter que recuperar a confiança no programa de lançamento de foguetes. Atualmente, a Soyuz é a única nave capaz de levar tripulantes para a Estação Espacial Internacional. As missões para levar suprimentos também foram suspensas, mas a equipe que está na estação tem comida para vários meses. Protestos marcaram hoje o Dia Nacional da Espanha, que comemora a descoberta da América por Cristóvão Colombo. Na região da Catalunha, milhares de manifestantes saíram às ruas para exigir a manutenção da união com a Espanha. Houve manifestação também a favor da separação. A independência da região divide a população local
Em Madrid, houve parada militar. O primeiro-ministro Pedro Sánchez, do Partido Socialista, foi recebido com vaias e aplausos. Ele assumiu o cargo em junho, depois que um escândalo de corrupção derrubou o governo conservador do Partido Popular. E hoje tem casamento real aqui na Inglaterra, o segundo do ano. A noiva é a neta da Rainha Elizabeth II, a princesa Eugenie. E o cenário é o castelo de Windsor, o mesmo onde o príncipe Harry e Meghan Markle trocaram alianças em maio. Aos 28 anos, Eugenie é filha do príncipe Andrew e a nona na linha de sucessão ao trono. O futuro marido, Jack Brooksbank, é um empresário da noite. Eugenie e a irmã Beatrice são conhecidas pelas roupas coloridas e os chapéus espalhafatosos. Hoje não teve como fugir do branco cerimonial. Na cabeça, uma tiara cravejada com esmeraldas emprestada pela avó. Celebridades como a modelo Kate Moss e o cantor Robbie Williams estão entre os 800 convidados. E depois da cerimônia, Eugenie e Jack fizeram um passeio em carruagem aberta pelas ruas de Windsor, assim como Harry e Meghan, mas com bem menos súditos acompanhando. É isso, gente. Eu fico por aqui. Bom fim de semana a todos. Para você também e para você, Michele. Ô Chico, a gente se despede de olho na chuva e nas estradas. No sistema Anchieta Imigrantes tem operação comboio por conta aí da visibilidade reduzida. A Tamoios está interditada desde a madrugada no trecho da serra, lá em Caraguatatuba, por causa do risco de quedas de barreira por conta das chuvas intensas. Além da chuva, tem outros problemas. A fila para atravessar a balsa para São Sebastião tem 7 horas de espera. E na Dutra, o trânsito está lento em Guarulhos, na pista sentido Rio de Janeiro, por causa de um acidente, felizmente, sem vítimas. Bom feriado a todos. E parabéns a todas as nossas crianças, né? Hoje é o Dia das Crianças e parabéns às crianças de 0 a 100 anos, Chico. É isso aí. Eu quero dizer aqui, Cláudia, obrigado. Bom feriado, bom fim de semana para vocês. Hoje é dia de você cantar Sou Caipira, Pirapora Nossa Senhora Aparecida. E é dia de celebrar as crianças, como você diz, de todas as idades. Então, vai para todas as crianças, os masterchefinhos que vem aí com a Ana Maria Braga, para Louro José e você também, Ana Maria. É dia de festejar com a gente e dizer comigo, olha, graças a Deus, hoje é sexta-feira, é vida que segue. Até segunda.